Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui sobre a língua portuguesa. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num assunto que às vezes causa mais dúvidas, né? As orações reduzidas. Recebemos um material bem completo explicando como elas funcionam e a nossa ideia aqui é descomplicar, entender por que elas aparecem tanto e como a gente faz para reconhecer essas estruturas. Basicamente, pelo que eu entendi, são orações que deram uma encolhida, né? Perderam a conjunção, talvez um pronome relativo, e o verbo aparece de um jeito diferente. É isso. Vamos desvendar isso juntos. É exatamente isso. Perfeito. A chave da questão está aí mesmo. Numa oração reduzida, o verbo principal não vai estar conjugado naqueles tempos verbais que a gente está mais acostumado, sabe? Ele vai aparecer numa das formas nominais. Ou é infinitivo, com terminação ar, er, ir. Sim, o gerúndio com ando, endo, indo, ou então particípio, né, terminado em ado, ido. E como você falou, elas não têm aquele conectivo, aquela palavrinha de ligação explícita, tipo que, se, quando, qual, que normalmente ligaria a oração subordinada à principal. Ah, entendi. Como naquele exemplo que a gente viu. Terminada a prova, fomos ao restaurante, né? Se a gente fosse, digamos, desenvolver essa frase, ficaria algo tipo: quando terminou a prova, fomos ao restaurante. Ou assim que terminou. A versão reduzida parece bem mais direta, mais enxuta, né? Exato, mais concisa. Essa concisão é muito comum e até valorizada em certos contextos, como na escrita mais formal, ou mesmo em títulos de notícia, sabe? Para economizar espaço, palavras. Mas, por outro lado, tem um ponto importante. Essa falta do conectivo explícito, às vezes, pode criar uma certa ambiguidade. Ah, é. Tipo, pode dar para entender de mais de um jeito. Pode acontecer, sim. Se o contexto não for muito claro, a relação lógica entre as ideias pode ficar um pouco, assim, menos óbvia do que na forma desenvolvida que geralmente deixa tudo mais explícito. É uma espécie de troca, né? Você ganha em concisão, mas pode perder um pouquinho em clareza absoluta dependendo do caso. Interessante esse balanço. E o material que a gente recebeu classifica essas orações reduzidas, né, pela função que elas teriam se fossem desenvolvidas. Acho que eram substantivas, adjetivas e adverbiais. É isso? Vamos dar uma olhada em cada uma. Isso mesmo. Vamos começar pelas substantivas reduzidas. Olha, um detalhe bem específico delas. Só podem ser reduzidas usando o verbo no infinitivo. Essa é uma regra importante para elas. E, mesmo reduzidas, elas continuam fazendo o papel de um substantivo na frase. Podem ser o sujeito da oração principal, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, enfim, as funções típicas de um substantivo. Certo. E aquela dica de tentar substituir a oração inteira por isso ainda vale aqui, sabia? Ajuda a identificar a função. Pega o exemplo. É preciso cuidar da saúde. Aham. Você pode pensar, é preciso isso. O que é preciso? Cuidar da saúde. Então essa oração reduzida de infinitivo está funcionando como o sujeito do verbo ser na frase. É preciso. Entendi. E se a gente quisesse desenvolver essa oração? Transformar numa oração completa, como ficaria? O verbo mudaria bastante, imagino? Mudaria, sim. A forma desenvolvida provavelmente exigiria uma conjunção integrante e o verbo conjugado no subjuntivo, talvez. Algo como, é preciso que se cuide da saúde. Ou, é preciso que cuidemos da saúde. Dependendo do sentido que se quer dar. Veja que a estrutura muda bastante. O infinitivo na forma reduzida, cuidar, concentra a ideia da ação de forma mais abstrata, digamos. São mais flexíveis. As adjetivas são bem mais flexíveis nesse ponto. Elas podem aparecer com o verbo no infinitivo, sim, mas também no gerúndio ou no particípio. Ah, que bom! Mais opções? Exato. E a função delas continua sendo a mesma de um adjetivo ou de uma oração adjetiva desenvolvida. Caracterizar, dar uma qualidade ou informação sobre um termo anterior, que geralmente é um substantivo ou pronome. Certo. Pensa num exemplo como vi pessoas pedindo esmolas na rua. Esse pedindo esmolas na rua é uma oração reduzida de gerúndio. Que está caracterizando pessoas, né? Exatamente. E que vale a dizer vi pessoas que pediram esmolas na rua. A função é a mesma, qualificar pessoas. Ou um exemplo com particípio.
Os documentos assinados pelo diretor foram enviados. Esse assinados pelo diretor é uma reduzida de particípio. Que seria como os documentos que foram assinados pelo diretor. Isso, perfeito. A ideia é a mesma, qualificar documentos. A forma reduzida só integra essa informação de um jeito mais direto na frase. Faz todo sentido. Elas continuam agindo como um adjetivo, só que de forma mais compacta. Tá claro. E para a gente fechar essa classificação, faltam as adverbiais reduzidas, certo? Isso, as adverbiais. E elas também são bastante versáteis quanto à forma do verbo. Podem usar as três: infinitivo, gerúndio ou particípio. E, como o nome sugere, elas exercem a função de um advérbio ou de uma oração subordinada adverbial desenvolvida. Ou seja, elas indicam circunstâncias da ação principal. Tipo, tempo, causa, condição. Exatamente. Tempo, causa, condição, finalidade, concessão, modo, consequência, uma gama bem grande de circunstâncias. E aqui tem um ponto que eu acho fascinante. Às vezes, a mesma estrutura reduzida pode, dependendo do contexto, expressar mais de uma dessas circunstâncias. Sério? Como assim? Dá um exemplo. Claro. Pega a frase. Querendo é só me pedir o livro. Esse querendo é uma oração reduzida de gerúndio, mas o que ela significa pode ser temporal. Quando você quiser, é só me pedir o livro. Ah. Ou pode ser condicional. Se você quiser, é só me pedir o livro. Nossa, quer dizer que a mesma palavrinha querendo pode ter dois sentidos diferentes ali? O contexto que vai mandar? Exatamente. O contexto geral da conversa ou do texto é que vai deixar claro qual é a intenção. Isso exige um pouquinho mais de atenção do leitor ou do ouvinte, né? Para captar a nuance correta. Com certeza. Exige uma interpretação mais ativa. Mas tem muitos casos que são bem diretos. Claro, por exemplo, ele estudou muito para passar no concurso. Esse para passar no concurso é uma reduzida de infinitivo. Indicando a finalidade, o objetivo dele estudar, né? Perfeito, finalidade. Equivale a para que passasse no concurso. Ou outra. Sendo muito esforçado, conseguiu a promoção. Reduzida de gerúndio. Aí parece causa, né? Porque ele era esforçado. Pode ser causa, sim. Como era muito esforçado. Ou talvez até concessão, dependendo de como se entende o resto da história. Tipo, embora fosse apenas esforçado. Mas causa parece o mais provável aqui. Ou ainda, apesar de ser muito pobre, economizava sempre. Reduzida de gerúndio, claramente concessiva. Entendi. Então, o processo para a gente entender bem uma oração reduzida é, primeiro, identificar a forma do verbo. É infinitivo, gerúndio ou particípio. E depois, pensar, se essa oração fosse desenvolvida, qual conectivo faria sentido ali? Qual relação lógica ela estabelece com a oração principal? É tempo, causa, condição, finalidade, concessão? É isso. Exatamente esse é o raciocínio. Identificar a forma nominal e inferir a relação lógica que o conectivo que está omitido estabeleceria. Às vezes, a gente até adiciona uma preposição mentalmente para fazer sentido, como em ao chegar, liguei para você, reduzida de infinitivo temporal, quando cheguei. Ótimo. Acho que ficou bem mais claro agora. Bom, então, para a gente dar uma amarrada no que conversamos, as orações reduzidas são, na verdade, uma ferramenta da língua portuguesa para tornar as frases mais compactas, mas econômicas, né? Elas fazem isso usando o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio e, crucialmente, deixando de fora os conectivos como que, quando, se, etc. E reconhecer essas estruturas e entender como elas funcionam ajuda muito a gente a desvendar frases mais complexas e a perceber melhor como as ideias se conectam no texto ou na fala. Perfeito. É um recurso de coesão e de estilo muito presente no português. E, sabe, isso me leva a uma reflexão final. Agora que a gente discutiu isso, que talvez tenhamos mais consciência dessas estruturas, será que a nossa percepção da língua no dia a dia muda um pouco? Será que a gente começa a notar mais essas construções, sei lá, num livro, num artigo de jornal ou mesmo na fala de alguém, e talvez passe a apreciar um pouco mais essa flexibilidade, essa capacidade de síntese que o português tem? É uma boa pergunta. Fica aí, né? Uma questão para a gente observar e pensar sobre como a gente lê e ouve português daqui para frente. Perceber essas pequenas engrenagens da língua pode ser bem enriquecedor.